Paulo Roberto Dantas Brandão casou em 1980, numa história que é muito sensível, porque ele era neto do jornalista Orlando Dantas e a sua esposa, neta do ex-governador e ex-senador da República, Leandro Maciel. Os dois eram grandes adversários políticos. Não se falavam há anos. E os dois netos casaram e demonstraram que é possível o afeto mesmo quando a política tenta atrapalhar. É muito bonita a história que Paulo Brandão nos conta sobre essa relação afetiva, como ela aconteceu e como é que ele organizou e construiu a sua família. Vamos ouvi-lo. Tive, mas reparei, a família do meu pai era muito. Minha avó beirava ao fanatismo, né? Minha avó beirava ao fanatismo. Para você ter uma ideia, minha avó Hermínia, a mãe do meu pai, né? Estava aqui lá em casa, aqui em Aracaju, e minha mãe perguntou a ela: Dona Hermínia, quer ler um livro, coisa e tal? E ela disse: Oh, sim, Eda, me deu um livro. E minha mãe pegou um livro, acho que um livro de Daphne du Maurier, alguma coisa assim, não me lembro mais quem era a autora. Então, lê esse, é muito bom. Eu li. E ela começou a ler e viu na orelha do livro que a autora era protestante. E ela não leu, ficou ofendida. Como é que você me deu um livro escrito por um protestante? E foi um, né, tá. Então a família, o membro importante da família do meu pai era Dom Brandão, era Dom Coutinho Brandão, que foi o primeiro bispo de Alagoas. Não é esse de Propriá, não. Foi o primeiro bispo de Alagoas, era tio-avô do meu pai. Tá? E tinha um outro lá, um padre reacionário, que eu andei tendo andei tendo uns bate-bocas com ele, eu já rapazinho, coisa e tal, que era primo do meu pai e andava se metendo lá. Então, a família. Mas meu pai era, mas não, a gente não tinha esse negócio de ir à missa. A gente ia naquela, não, vamos à missa para ir da catedral para depois. Eu fiz primeira comunhão, todo mundo fez primeira comunhão, tá? Aquele negócio, porque até ficaria ruim no colégio não fazer, todo mundo ia fazer, como é que eu não ia fazer, certo? Então, assim, a gente seguiu, eu fui crismado, meu padrinho de crisma foi Hélio, meu tio Hélio, certo? Fui crismado, todo da primeira comunhão, mas não teve nenhuma imposição disso, nada, não. Gosto, sabe uma coisa que eu gosto muito de ler? História da igreja, gosto muito, acho extremamente interessante, etc., mas como cultura geral, tem alguns amigos, fui muito amigo de Arnóbio, muito amigo de Arnóbio, tá? Eu fui do Interact, Arnóbio era o voltariano sei lá, do Interact, etc. Mas não, nunca tivemos. E hoje eu não, hoje, assim, eu sou católico, sou por tradição, etc., mas só vou à missa em ocasiões especiais, missa de sétimo, mas não frequento a igreja, não. Até porque não esqueça que eu tenho indulgência. Eu acho também. Nos períodos não, no primário. No primário, eu acho que a gente chegou a ter algumas daquelas enganações do menino, coisa e tal, que era mais para entreter o negócio lúdico, para entreter o menino. Mas do GA em diante teve, e foi assim, eu peguei aquela turma de educação física da universidade chegando, aquele pessoal todo que veio de fora, Romero, Sérgio Giansante, Betinho, o outro, como era o nome dele, o que era me lembro, esqueci agora o nome dele, que era o chefão lá do Departamento de Educação Física, etc. Joguei handebol um tempo, tabu, mas certo. Então a gente teve educação física até na faculdade. No começo da faculdade eu tive educação física.
tá? No começo da faculdade. Eu me lembrava que me lembro que eu tive que adaptar, eu tinha que fazer aquelas matérias optativas, e eu coloquei, tinha 4 matérias optativas para colocar no curso, né, que a gente tinha na época, e eu coloquei, que eu chamo eletiva, né, a época a gente chamava optativa, eu coloquei francês 1 e fui aluno de Rosália, tá? Foi fogo para eu conseguir, porque era uma turma de medicina, né, mas eu consegui, tá? Então tinha aula às 7 horas da manhã. Aí eu fazia educação física, tomava banho, trocava de roupa, Não sei. depois ir para casa tomar café e ir para a Gazeta. Então, se você for começar, repare, desde muito cedo. Lá em casa era o comitê de lote, tá? Na eleição de lote. Eu era pequeno e era fã daquele negócio. E eu me lembro, uma das lembranças, eu era guri, tinha o quê? 5 anos, por aí, tá? E fiz meu pai me levar para um comício de lote, que teve aqui, o outro comício de lote, quando ele veio aqui, tá? Então, assim, lá em casa se falava de política a vida inteira, se discutia política a vida inteira. Meu pai não era político, mas sempre estava lá, meu avô era, e tudo. Então, a gente conversava, a gente discutia política, o ambiente era de discussão de política, tá? De discussão política, sempre houve, tá? Sempre houve isso aí. E assim, sempre tinha aquelas paixões, a família meio passional, assim, certo? Então, eu me lembro bem dessa por Lote. Por Lote, a família toda foi engajada na campanha de Lote de Ouro. Quem tem é o general, Lote é o maioral, tá. Certo? Então, sempre tem aqui. Mas Repare. porque, olha, você... Não, eu gosto. Tá? Não foi não. Repare, eu coloco em grande parte a necessidade. Repare, Jorge, eu tive uma situação seguinte. Apesar da gente ter tido uma vida confortável, etc., eu nunca tive uma vida folgada, eu nunca tive, nunca recebi nada de graça, não, tá? Certo? Então, era ali. Quando eu comecei a trabalhar na Gazeta com meu avô, eu recebia uns proventos de meio salário mínimo. E ainda digo, para que você quer mais? Então, repare, a gente toda a vida teve que... Claro que meu pai me socorria, tá? Claro que meu pai me socorria. Da hora que eu precisasse, me socorria, tá? Mas minha vida foi ali, na batalha. Eu nunca ganhei... quer dizer, o que pagava bem na Federação das Indústrias me dava para passar ali, sabe? Coisa e tal, bem empolgado. O primeiro apartamento que eu comprei foi uma dificuldade tremenda. Lá para as tantas, meu pai teve que me emprestar dinheiro. Claro que eu tinha essa questão, olha, tá, eu posso correr aqui para o pai, tá, mas eu nunca recebi nada de graça. Então, repare, eu tinha essa dificuldade, tá? Eu não tinha dinheiro, nunca tive dinheiro sobrando, nunca, certo? Apesar, você é de família tradicional, coisa e tal, mas era na dureza de toda a vida, tá? Fazendo a conta ali para pagar o mercadinho, para ter. Nunca foi um negócio que eu tivesse eu nunca tive uma situação extremamente folgada, tá? Eu tinha que me virar, tinha que correr para sustentar a casa. E eu te digo o seguinte, eu não tinha saco, porque eu não tenho saco, para esse negócio da campanha eleitoral, desse treco de taça, isso eu não tenho saco. Isso aí eu não tenho saco. Então, em grande parte, quer dizer, foi uma questão de necessidade, eu tinha que me virar, eu dava, olha, eu ia de manhã para a Gazeta, de tarde para a Federação, depois trocou, a Federação foi de manhã, mas eu ia de tarde para a Gazeta, ou de tarde para a Federação das Indústrias, de noite dava aula na Tiradentes até 10h30 da noite, passava na Gazeta, voltava em casa, minhas filhas, a diferença de uma para outra é de 1 ano, as duas eram bebês, tinha que
tinha que preparar a mamadeira das duas, coisas e tal, para de manhã cedo estar acordado no outro dia. Tá? Em determinado momento, eu fui secretário, por pouco tempo, substituindo Davi Zé Carlos Teixeira, e foi complicado, porque eu saía de madrugada, elas estavam dormindo, eu chegava à tarde, elas estavam dormindo, tá? Para determinado tempo que eu não via minhas filhas, né? Então, é um negócio complicado. E tirando isso, ainda tem o fato que minha mulher tem horror à política. Sim, abertamente, não. Aqui e ali teve alguns, certo? Ah, alguns, algumas coisas aqui, assim, ali. Eu tinha sido aluno do pai dela, de cálculo 1. O pai dela era professor de cálculo 1, tá? Doutor Albano Menezes Prado, tá? É uma grande figura, já morreu, coisa e tal, tá? Abertamente, não. Eu nunca tive problema. Eu me lembro, por exemplo, do comentário de Hélio. Quando o Hélio viu que eu tava namorando com ela, coisa e tal, eu esperando que ele fizesse um comentário claro, ele disse, rapaz, é bom, porque a gente sabe quem é, a figura, a gente sabe que foi criado, que deu bem, é muito bom, parabéns, tá assim, mais ou menos assim. Então, o meu avô, eu não sei, uma vez ele me disse, olha, você tome cuidado, só eu não queria. É assim, é, de só eu ficar com as inimizades, ou seja, ficar todo mundo certo, nas inimizades, coisa e tal. Bom, bom, bom. Teve um fato, que eu não sei se já te contei, eu ainda não era casado. Iria casar no final do ano, em 1980. E nós fizemos os 80 anos de meu avô lá na usina Vassouras. E teve um movimento capitaneado por Luiz Antônio Barreto, com Jorge Araújo, com algumas outras figuras, que queriam levar doutor Leandro. Estava participando, não quis saber, não estava nem aí. E estava esse movimento. Doutor Leandro não quis, refutou e não foi. Não seria mal recebido, não. Então, meu avô me chamou. Vem cá, como é essa história de Leandro ir para lá? Para Vassouras, coisa e tal, que eu andei sabendo. Eu disse, meu avô, olha, eu não tenho conhecimento, não tenho participação, não sei. Ele, não, eu quero saber. Eu disse, olha, meu avô, foi a vez que eu fui mais ou menos mal criado com ele. Eu disse, olha, eu estou noivo da neta dele, tá? Não estou noivo dele, até porque ele é feio pra cacete. A neta dele, tá? Vou casar com a neta dele. Não tenho nada certo, tá? Não tenho. Sou solidário ao senhor no que tiver, tá? Eu sou solidário ao senhor no que tiver. Agora, não tenho nada a ver com isso. Não posso nem aprovar nem desaprovar algo que eu não estou participando. Eu soube como o senhor soube, tá? Em cima disso aí. De modo geral, não houve. Doutor Leandro, no meu casamento, 6 de dezembro de 1980, para 40 anos para o mês, né? Doutor Leandro não quis ficar lá no perto, com a família, etc. Nós casamos na igreja de São José, de manhã, para não ter festa. E depois minha mãe ofereceu um almoço só para a família e alguns convidados lá em casa. Meu avô saiu de onde ele estava depois e foi lá e cumprimentou o doutor Leandro. O doutor Leandro não respondeu, mas o doutor Leandro ficou lá atrás com o Marina, a irmã de Ana. Não foi, tá, etc. Recebeu civilizadamente, tá? Vou dizer que civilizadamente recebeu, coisa e tal. Mas não passou disso e não aceitou o convite para ir lá em casa, para ir almoçar lá. Ele não foi almoçar lá em casa. Ele não foi nem tirar as tradicionais fotos lá no altar, etc. Não tem nenhuma foto. Ele foi antes, Ana foi trocar de roupa, botar o vestido noivo, etc., na casa, que era algo muito simples, não era nada. Tá? Lá na casa da tia Léa dela, ali na Avenida Maruim, o doutor Leandro foi antes, tirou algumas fotos com ela era uma das netas queridas dele, uma das netas mais ligadas,
tirou fotos com ela, coisa e tal. Dona Marina já havia morrido, tá? Dona Marina morreu uns 6 meses antes. Ele comentou, eu soube bem depois, ele comentou que, assim, esse menino tem um ranço do avô. Uma vez aconteceu um Ô, fato. Paulo, o seu. Foi bom. Ele tinha chegado com Dona Marina e Ana queria vê-lo e queria ver a avó, né? E nós fomos lá no sítio, coisa e tal. Aí ele me cumprimentou, conversamos, etc. Tá. Quando eu ia lá, ele Era bem. tem até um fato interessante. Deixa eu contar a você, eu acho que eu contei, não sei se eu já te contei. Eu contei a algumas pessoas, mas ele tinha chegado do Rio, aí eu já estava casada. Doutor Augusto era governador, chorando. E aí ficou famoso que doutor Augusto foi visitá-lo. Tá? Uns 2 dias depois, Ana quis ir lá, eu fui lá com Ana, que Ana foi vê-lo, né? Essa coisa e tal. E Ana entrou, tem uma tia preta de Ana lá, a Ana foi conversar com ela, coisa e tal, e eu fiquei conversando com ele ali naquela varanda. Aí ele, Paulo, e a política como está? Eu disse, eu não sei, quem deve saber é o senhor, né? Eu disse, por quê? O governador esteve aqui conversando com o senhor, coisa e tal. Aí ele disse, não, Augusto esteve aqui, mas nós não conversamos de política. Eu digo, não, eu respeito o senhor todo, porque o doutor Augusto esteve aqui, você disse, não, ele se levantou assim, bem inflamado, e disse, nós não falamos de política e eu vou te dizer por quê, tá? Quando o Augusto vinha saindo, Ribeirinho estava ali, entrou no carro e veio com o Augusto. Você acha que eu sou homem de conversar de política na frente de Ribeirinho? E, assim, ele teve assim, uma surpresa comigo. Tá? Uma vez, tinha essa tia, tipo uma babá, mais do que uma babá, que criou Ana e a menina, que era Magnólia. E Ana tinha uma veneração, era a tia preta velha dela, que ela adorava mais do que os parentes todos. E ela que providenciava com a lá de lavagem de roupa lá de casa, quando eu casei. Eu, logo recém-casado, aí a gente pegava, coisa e tal. De vez em quando a Ana me ligava, passe lá no sítio para pegar a roupa que tá lavada e passada. Aí eu passei um belo dia. Ele tinha estado aqui, mas estava indo embora para o Rio, ou para Brasília, estava indo viajar. Naquele tempo tinha a passagem de avião, a passagem. Quando cheguei lá, estava a Magnólia doida. Eu digo, que foi, Magnólia? Estou olhando, está no aeroporto, esqueceu a passagem, está aqui. Eu digo, me dê, eu levo. Tá? Ela disse, o senhor vai levar? Eu vou. Aí... o que é que eu digo? Não, diga que eu estou levando. Eu estou levando agora. Mas o senhor vai no aeroporto? Agora, vou lá no aeroporto entregar ele. Não se preocupe, não, que ele. A não ser que aconteça alguma coisa no caminho, mas se não acontecer, entrega ele. E fui. E cheguei lá, estava aí, ele estava lá, eu deixei o carro dele, fui lá, entreguei a passagem a ele. Ele assim estranhou, eu não sei o que é ele e tal, sabe? E aí eu me afastei. Mas ele trouxe. Assim, sabe, eu vi o comentário dele. Tinha feito essa gentileza que eu tinha, certo? Quer dizer, eu nunca o tratei mal, ao contrário, mas ele tinha essa reserva. Eu convivi muito pouco com ela, porque ela morreu antes de eu casar, um pouco antes de casar. Mas ela me olhava meio... aquela história que você sente o olhar meio de través. O que é que esse cabra está fazendo aqui? De modo geral, não houve... não houve problema. Com Ana, assim, num público geral, não que o namoro fosse escondido, não, ao contrário. A gente já estava namorando, tinha uns 6 meses, mais ou menos, etc. E foi o casamento de Ricardo. Aí eu a peguei e o casamento de Ricardo foi na catedral, foi de manhã também, e eu apareci lá com ela, coisa e tal, bobão. Aí, lá para as tantas, cumprimentando, estava Passos Porto com ele. Aí, e Ana se dá muito bem com o Passos Porto. Quando o Passos Porto
Viu? O quê? Os pontos que fez aquele. Ah, é possível, tá aí, fez aquele estardalhaço. Mas no É. fim, o Dantas e Leandro Maciel foram criados relativamente juntos, né? Tá? O comendador Francisco Corrêa Dantas era muito ligado ao Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel, que era o pai de Pai. Doutor Leandro. Eles eram. O comendador não participava diretamente da política, mas era quem financiava, era um cara muito rico, era quem financiava, Quando Uma... foi? Tá, mais ou menos, repare, eu conto rapidão. Quando seu Mané Dantas casou com Dona Neném, que era do Porto dos Barcos, aí foi para a Capela, tá? Lá para o Engenho Recurso, lá em Capela. Aí o comendador pediu ao velho Leandro, disse, olha, você está aí mais perto, que ele era do Engenho Serra Negra, tá? Você está aí mais perto, tá? Dê uma olhada em Manuel lá, que é muito novo, tá? Coisa e tal, certo? Dê uma olhada lá nele, qualquer coisa, vá lá resolver, qualquer coisa grite, coisa e tal, essas coisas assim, tá? Bom, mas pouco tempo depois o velho Leandro morreu. O Leandro Maciel, que chamavam à época Leandrito, era muito novo, tá? Tinha negócio de 10 anos, 11 anos, alguma coisa assim, nesse sentido. Aí, antes de morrer, o velho Leandro chamou seu Mané Dantas, tá? E disse, olha, seu pai me pediu para olhar para você quando você estava aqui em Capela. Agora eu quero que você olhe para o meu filho, certo? Aqui, coisa e tal. Aí, doutor Leandro se formou em engenharia na Bahia, coisa e tal, foi trabalhar na Paraíba. Tá lá na Paraíba, Cira Azevedo o trouxe para cá, mas quem manteve aqui foi seu Mané Dantas. E ele foi morar, quando chegou, já com Marcelo já tinha nascido, que era o filho mais velho, o doutor Leandro, foi morar na casa de seu Mané, no térreo da casa de seu Mané Dantas, que era onde foi a Faculdade Civil Social, tá? Aquele prédio na rua de Estância. Era um pé direito mais baixo, que tinha como se fosse um porão, mas não era porão, era um térreo, que tinha tudo, tinha cozinha, tá. E ele ocupou durante certo tempo, morou lá, na casa de seu Mané Dantas. O seu Mané morava na parte de cima, coisa e tal. E ele morou lá, depois até se ajeitar, coisa e tal, para o Bobão se mudar. Então tinha muita ligação, né, familiar nesses técnicos. O rompimento vem. Depois eu já te contei o rompimento.